Saudações zoológicas! Eu sou o Bruno, tô aqui mais uma vez sem Amanda, mas tá acabando. Daqui a pouco ela chega de viagem e a partir dos próximos plantões ao mundo ela já vai poder voltar a participar também. E hoje eu tô trazendo uma notícia aqui super interessante, mais uma sobre tiranossauros. A academia está quente esse ano em relação aos tiranossauros. E dessa vez um trabalho bem interessante, bem curioso, que está propondo uma nova hipótese para a função dos braços do Tiranossauro Rex. E um dos grandes mistérios da paleontologia envolvendo os tiranossaurídeos é em relação à função dos seus braços ridiculamente diminutos, né? A gente olha para um bicho desse. Essa aqui é a foto do esqueleto da Sul, lá no Field Museum, que é um dos maiores espécimes de tiranossauros conhecido. Dá uma olhada, né? Tem algumas pessoas servindo de escala aqui. Dá uma olhada como o animal é extremamente massivo. Devia ser uma máquina gigantesca para você ver de perto. E, ao mesmo tempo, os braços são ridiculamente pequenos. E a função desses braços muito pequenos é um mistério até hoje. Então, esse novo trabalho não tem a presunção de tentar resolver isso de uma vez, mas ele traz uma proposta muito interessante sobre por que o tiranossauro teria braços tão pequenos. Em primeiro lugar, quando as pessoas olham para um tiranossauro, aqui tem uma ilustração dele, olha o tamanho da cabeça, olha o tamanho do braço, uma das coisas básicas que as pessoas pensam é, ele tem os braços pequenos porque ele parou de usar. Afinal, com essa cabeça enorme, né, ele não precisa mais dos braços, ele pode usar só a cabeça para comer. Ele não usou os braços, logo os braços diminuíram, certo? Errado. Na verdade, essa é uma ideia lamarckista, que a gente diz que o Lamarck foi um grande pesquisador que teve várias ideias, e algumas sobre evolução a gente não segue mais atualmente. Essa é uma delas, né, de que o uso e desuso acaba gerando a atrofia, né, a diminuição, por exemplo, de algumas coisas ou o crescimento de outras, e que essas informações são passadas para frente para as próximas gerações. Hoje a gente sabe que elas não são passadas para frente. E esse raciocínio, então, não segue dessa maneira. Porque evolução não funciona assim. Evolução funciona por vários mecanismos diferentes. A gente ainda vai fazer uma série de vídeos aqui do canal detalhando cada um desses mecanismos, mas basicamente, para dar alguns exemplos, a evolução pode funcionar através de seleção natural, que é quando algo está diretamente relacionado à sobrevivência do animal. Nesse caso aqui, ilustrado, por exemplo, pela cabeça do tiranossauro, que era extremamente massiva, uma das maiores forças de mordida que a gente conhece na história do mundo. E essa grande força de mordida pode ter ajudado ele tanto a abater melhor algumas presas, como também a quebrar ossos e até acabar podendo comer ossos junto com a sua alimentação. Então, no caso, o tamanho grande da cabeça do tiranossauro, junto com a sua força de mordida enorme, seus dentes gigantescos, muito provavelmente está relacionado com a sobrevivência do animal, já que isso foi uma vantagem para ele. E se foi uma vantagem, foi selecionado, passou para frente. Um outro mecanismo que existe na evolução é a seleção sexual, quando algo não está diretamente relacionado à capacidade de um animal de sobreviver, mas sim à capacidade dele de passar os seus genes para frente. Um dos exemplos mais clássicos são as penas dos pavões. Os pavões macho têm essa cauda com essas penas maravilhosas, né, super bonitas, que na verdade provavelmente até atrapalham a sobrevivência dele. Ele, com essas penas abertas, ele se torna uma presa muito mais fácil para predadores, né? Tá mostrando para todo mundo onde que ele tá. Então, por que ele tem isso? Porque isso aumenta as chances dele de conseguir uma parceira reprodutiva e acabar passando os seus genes para frente. Então, não está diretamente relacionado com a evolução, com a sobrevivência do animal, mas está diretamente relacionado com a reprodução. E para que ocorra evolução, não basta você sobreviver. Você precisa passar seus genes para frente, porque aquelas características que estavam em você são passadas para frente também. Um outro mecanismo que também pode acontecer na evolução é a deriva genética. Ela ocorre por conta de um erro de amostragem. Por exemplo, aqui nessa imagem, né, na primeira imagem,
Você tem uma população mais ou menos igual entre besouros verdes e besouros bege. Tem um pouquinho mais de bege, mas nada muito assim. Até que passa alguém lá, pisa em cima dos besouros verdes e na próxima geração você já tem uma grande maioria, né, de besouros beges. E aí um biólogo pode olhar e falar, nossa, tem alguma vantagem ser bege? Quando na verdade não, foi por um evento aleatório que diminuiu muito a amostragem de um grupo de animais e acabou passando essa característica para frente. Então, será que isso poderia estar relacionado com os braços pequenos do Tiranossauro Rex? Era uma população pequena que acabou ficando desse jeito? Um dos problemas disso é que ele não foi o único animal a desenvolver braços pequenos. Você tem outros dinossauros, como os abelissauros e até os carcharodontossauros, que também têm linhagens com braços relativamente pequenos. Então seria muita coincidência, aleatoriamente, 3 linhagens distintas desenvolverem essa capacidade. Mas em relação ao tiranossauro em si, ao T-Rex, quais hipóteses já foram levantadas? Na verdade, aos tiranossaurídeos, de uma maneira geral. O que já foi pensado como proposta para a função desses bracinhos? Uma das propostas, uma das que mais perdura há mais tempo, é de que eles não serviam para nada mesmo. Eles não tinham nenhum uso, são simplesmente uma estrutura atrofiada, parecido com no nosso caso, que é o nosso cóccix, né? O nosso cóccix, que são as últimas vértebras da nossa coluna, é literalmente o nosso rabo fusionado. Ele é um resquício de quando nós éramos primatas com rabo longo, e as nossas vértebras foram diminuindo e fusionando até formar o nosso cóccix, que é literalmente um rabinho ali. Que hoje, qual que é a vantagem evolutiva de nós termos um cóccix? Nós temos uma vantagem evolutiva de não ter uma cauda, né? Já que a gente assumiu uma postura bípede e tal. Mas de ter o cóccix ali hoje não serve mais para nada. Então, no caso, poderia ser isso. Alguns pesquisadores acham que a gente fica tentando procurar uma explicação e, na verdade, os braços do T-Rex não serviam para nada mesmo. E outros ainda acham que isso poderia configurar uma economia de energia. Na natureza, tudo gira em torno de economia de energia. Energia é um recurso e quanto mais você preserva ele, menos você precisa caçar outros animais ou comer outras plantas, menos gasto energético você vai ter e você vai acabar tendo uma vantagem. Então, alguns pesquisadores acham que no caso do tiranossauro, simplesmente pelo fato dele ter uma cabeça grande e braços pequenos, não faria sentido ele desenvolver braços alongados, então, portanto, ter braços pequenos seria uma economia de energia, já que ele não ia precisar nem desenvolver esses braços, nem gastar energia para crescer esses braços e também não para carregar esses braços para lá e para cá. Algumas outras hipóteses já apontaram auxílio na reprodução. Então seriam como se fossem, eles até chamaram de clasper reprodutivo. Clasper é aquela estrutura que os tubarões, por exemplo, têm, que eles usam para transferir o esperma. Não, o tiranossauro não transferia seu esperma para a fêmea através dos braços. Mas, no caso, ele poderia agarrar a fêmea durante a cópula ou estimular a fêmea através dos seus bracinhos. E talvez isso pudesse ser uma vantagem. Também foi levantado. Difícil para isso é testar, né? A gente não tem mais esses bichos vivos para observar esse comportamento. E os tecidos reprodutivos, né, o pênis, a cloaca, eles não se preservam, raramente se preservam, né? Teve uns tempos atrás que saiu uma cloaca fossilizada de um psitacossauro, mas entre ter uma cloaca fossilizada e saber o comportamento reprodutivo, são outros 500. Outra hipótese que já foi levantada é que ele poderia utilizar para se levantar ao acordar. Então os braços são pequenos, mas eles são extremamente fortes. Existem estimativas que dizem que cada braço poderia carregar, né, fazer um peso de em torno de 200 quilos. Então seria um impulso extra para o bicho, né, se levantar. Mas não explica por que braços longos foram perdidos. Porque, ok, um braço pequeno pode ajudar a se levantar? Pode. Um braço longo ajuda muito mais. Não seria uma vantagem ter um braço pequeno. E a outra que foi proposta recentemente, em 2017, é que eles poderiam utilizar na função de stabbing. Stabbing é como se fosse apunhalar. Então, o bicho, durante a predação, além de morder, ele poderia dar golpes com os seus bracinhos, apunhalando as suas presas e ajudando a matar elas também.
Meio estranho pensar nisso, né? O bicho com a cabeça desse tamanho, dando porradinha, né, com o braço para ajudar, mas vai saber também. Por isso veio uma nova proposta. Essa proposta foi publicada super recentemente, do dia 30 de março desse ano, então faz apenas alguns poucos dias. No momento que esse vídeo foi publicado, na semana passada que foi publicado esse artigo, do Kevin Padgett, que é um paleontólogo lá da Universidade de Berkeley, na Universidade da Califórnia, na cidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos. Ele publicou esse trabalho fazendo um levantamento extenso, bem interessante, sobre as várias hipóteses que já foram levantadas de para que os bracinhos do Tiranossauro Rex serviam. E ele se questionou muito, principalmente, a crítica principal que ele faz a essas diferentes hipóteses que já apareceram, nem falei de todas aqui, só de algumas. Ele mostra que essas são hipóteses que explicam o porquê que braços pequenos foram mantidos ao longo da evolução dos tiranossaurídeos, mas elas não explicam por que eles surgiram num primeiro plano. Então, qual seria a vantagem objetiva de perder um braço longo para ficar com um braço pequeno? E é nesse ponto que as hipóteses falham. As hipóteses explicam, até razoavelmente, o porquê que seria uma vantagem ter um braço pequeno. Mas na evolução a gente precisa saber o que poderia ter levado esse animal a perder o braço. E esse autor ele faz um levantamento de dados filogenéticos, ontogenéticos. Filogenéticos são relacionados à evolução, ontogenéticos são relacionados ao desenvolvimento entre o juvenil e o adulto, tafonômicos, que são relacionados à preservação do material, e comportamentais. Ele utiliza todos esses dados para propor uma nova e bem diferente hipótese sobre para que servia o braço do Tiranossauro Rex. E qual que era essa hipótese? A resposta que ele propõe, ela está ligada ao comportamento ecológico dos tiranossauros. Pois é, ele aponta uma proposta em que ter braços curtos diminuiria a chance de ter um acidente durante um banquete, né? Um feast, que é aquele momento onde você tem uma agregação de vários animais carnívoros, todos eles, né, pegando e mordendo a presa já abatida, cada um arrancando um pedaço de carne da presa. Ele até faz um paralelo com dois animais que fazem isso, que eles se juntam nesse feast alimentar, né, nesse banquete alimentar, que são o dragão de Komodo e os crocodilos, que frequentemente fazem isso. E, curiosamente, existem vários casos reportados de crocodilos que, durante um frenesi alimentar, cada um pegando um pedaço ali, eles arrancam, eles decepam membros de outros crocodilos, porque morderam no lugar errado. Especialmente crocodilo que pega a morte e dá o giro da morte, né, para arrancar um pedaço. Frequentemente, tem até vídeo na internet sobre isso, do bicho agarrando, girando e arrancando o braço do amiguinho que estava lá do lado. Então a proposta dele é que ter braços curtos nesses momentos agregativos em que os tiranossauros estão fazendo um frenesi durante um banquete, diminuiria muito a chance de ter um acidente e você acabar perdendo o braço. E qual que seria o problema de perder o braço? Você não vai ter uma hemorragia, né? Você pode ter uma infecção, você pode ter uma perda de sangue tão grande que vai te causar um choque, vai entrar em estado de choque, e aí você vai acabar morrendo por causa disso. Então a proposta dele é que esses bichos poderiam ter perdido o braço para facilitar no momento do frenesi alimentar. Curiosamente, são conhecidas várias marcas de mordida nos tiranossauros. Inclusive nessa foto aqui da direita, é um tiranossauro que é lá do... Eu tirei essa foto em 2007, quando eu trabalhei na Sabina, que é um museu aqui em Santo André. Ele é uma réplica do Pachyrhix, que é um espécime famoso também de tiranossauro. E ele tem algumas marcas de mordida no crânio, na cabeça dele. Ele tem algumas marcas de mordida, mostrando que esses animais frequentemente, né, tinham esse comportamento de morder uns aos outros, de ser bastante agressivos e até marcar no próprio osso, de tão forte que era a mordida deles. Então, até mesmo fazendo uma mordida de teste,
Uma mordida que não é para matar, uma mordida só de disputa territorial. Esses animais já marcavam os ossos uns dos outros. Imagina na hora de tentar arrancar um pedaço de um dinossauro encouraçado ou de um ceratopsídeo, igual nessa foto aqui. Com a força de mordida do Tiranossauro Rex, bastou fechar a boca para triturar o braço ali do indivíduo que está ao lado. Então ele mostra, nesse trabalho, as várias linhas de evidência que tem, tanto em tiranossauros que foram encontrados, né, em grupos, ali o comportamento deles seria esse, como fazendo um paralelo com animais atuais, como fazendo um paralelo como as marcas de mordidas estão mais relacionadas às áreas mais expostas, como o rosto, por exemplo, e são raras as marcas de mordidas relacionadas ao braço dos animais, aos membros dos animais. Então ele traz toda essa linha de evidências para apontar essa hipótese. E quais que seriam as vantagens disso, né? Basicamente, diminuir as chances de você perder o braço, de você ter uma hemorragia, todos aqueles pontos que eu falei. Inclusive, essa imagem aqui, ela ilustra um trabalho que está em desenvolvimento em relação a Su, que é aquele Tiranossauro Rex grandão que eu mostrei no começo do vídeo, que mostra aqui as várias marcas de doenças e de injúrias que ela ganhou ao longo da vida dela. Então aqui é uma ilustração de todas as regiões onde ela teve algum problema ao longo da sua vida. Então você vê que ela já era uma idosa e já carregando os sinais de artrite, de costelas fraturadas, injúria muscular, lesão muscular, o rosto, aqui, essa parte aqui também, toda detonada, né? Uma infecção de bactérias. Então são várias evidências que mostram que esses bichos não tinham uma vida fácil. Então, ter braços pequenos e diminuir as chances deles sofrerem um ferimento grave pode ter ajudado sim na sobrevivência de longo prazo desses animais. O próprio autor diz que essa hipótese é só embrionária, ela está só começando agora, ele não tem pretensão alguma de dizer que essa é a resposta definitiva, mas ele comenta ao longo do texto que é interessante essas hipóteses que tentam trazer uma visão mais holística, né? Mais relacionando dados de várias naturezas, do crescimento, do comportamento, da evidência nos fósseis, da evidência de grupos, de bandos que são encontrados juntos, para tentar responder essa hipótese, essa grande dúvida. E ele deixa a bola aí, ele fala, então só trabalhos futuros vão ajudar a refutar ou a testar, ou a melhorar essa hipótese. Então, se nós temos aí futuros paleontólogos assistindo a gente neste momento, quem sabe não vão ser vocês um dia que vão ajudar a contribuir com essa questão, ajudar a entender um pouco melhor como que funcionava esse comportamento nos dinossauros. E se vocês gostam de tiranossauros, o primeiro Plantão Zoomundo, o primeiro vídeo desse quadro, foi um em que nós estávamos comentando sobre uma nova proposta e disse que poderiam haver novas espécies de tiranossauro, além do Tiranossauro Rex. Se você ficou curioso para saber que outras espécies seriam essas, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela neste exato momento. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.